professores, professoras, colegas. Hoje a gente vai aqui conversar um pouquinho sobre a obra Apps mais Arte, em que a gente, né, aqui acabou tendo esse relacionamento por conta da escolha aí de vocês, que muito nos honra, né? E assim, eu queria falar um pouquinho primeiro dos autores, né? Então, eu sou Eliana Puggi, sou autora da coleção, desde a sua primeira versão, né? Sou mestre, doutora na área de educação e tenho essa especialização em arte, né? Tive experiência como arte educadora, tanto no ensino básico quanto no ensino superior, na pedagogia, que muito me honrou, muito me deixou feliz. E agora, já há alguns anos, sou autora de livros didáticos. Meus coautores são o André Vilela, que também é arte educador, né, teve um trabalho muito intenso na Escola da Vila, em São Paulo, e também fora da escola, né, na arte educação, ali em espaços culturais. Né? E o Estevão Marques, que vocês já acho que devem conhecer, que é um arte educador e um músico, né, que trabalha, que é um brincante, né, na verdade, e que muito nos honrou com a parceria. O Estevão era estudado nos nossos livros e agora é nosso coautor. Então, pessoal, para falar um pouquinho da obra, é importante que os professores compreendam que cada volume da coleção apresenta e traz como proposta didática dois projetos semestrais. Por que a gente escolheu essa forma de organização didática? Porque a gente tem o desafio de trabalhar com 5 linguagens. Enquanto língua portuguesa, por exemplo, que também é da área de linguagens, ou educação física, né, tem mais horas aulas e trabalha com aspectos assim, que são mais focados. Por exemplo, a língua portuguesa trabalha com a língua. Né? No nosso caso, nós temos que trabalhar com aquilo que a gente chama de outras linguagens, com a música, com a dança, com as artes visuais e com o teatro. E, além dessas, a gente também tem que trabalhar, ao longo dos anos letivos, com as artes integradas. O que são as artes integradas? São essa mistura das outras linguagens. Então, voltando para a ideia, como que a coleção está organizada, como cada volume da coleção está organizado. Você tem, então, esses 2 projetos. Cada projeto, que também a gente chama, que na organização, né, nos volumes, você tem ali um outro nome que a gente chama de unidade, né, que é uma questão editorial. Né? Então, são 2 grandes unidades que são 2 grandes projetos, que são semestrais. A gente trabalha com uma questão problematizadora. Né? Essa questão ela é apresentada para os alunos como um problema, como algo que eles têm que desvendar, pesquisar, experimentar. Né? É um jeito de organizar, porque o que é a didática, né, pessoal? A didática é você pensar o conteúdo ou os conteúdos que você vai trabalhar e o modo como você vai trabalhar. No caso da gente, o trabalho por projetos é extremamente interessante, porque a gente dá sentido para conteúdos, procedimentos que às vezes ficam muito dispersos ao longo do trabalho ali, ao longo do ano. Um exemplo, nas aulas de arte existe uma prática bem comum que é trabalhar com desenho. Às vezes o desenho fica ali como um passatempo. Se você coloca essa atividade, o desenho, cantar uma canção, né, fazer um coral, tocar um instrumento musical, apresentar uma peça de teatro, dentro de um projeto, você dá sentido para aquilo que está sendo trabalhado ali na escola. No caso da gente, então, essas questões problematizadoras têm a ver com com temáticas ligadas a culturas diversas, isso é importante a gente pensar, e principalmente a cultura infantil, a esse mundo da ludicidade, da fantasia e da imaginação, que é tão legal, né? Que é o mundo das crianças. Aqui a gente pode ver, nessa página, a abertura de um projeto / unidade, vamos dizer assim. Então, nós temos aqui a pergunta, a questão: como podemos fazer um desenho que se mexe e faz sons? Isso é uma pergunta que as crianças se fazem
desde que elas entram em contato com os desenhos animados. É algo que realmente assim, interessa a elas, né? E a gente aproveita essa pergunta que faz parte do imaginário das crianças e trabalha com conteúdos das aulas de arte, né? E com habilidades que são habilidades que estão na BNCC. E aí a gente traz aqui uma série de outras questões, tenta ali despertar a curiosidade das crianças. Outro exemplo, pensando aqui, por exemplo, no volume do primeiro ano, brincar é importante. Né? As crianças têm 6, tem crianças que têm 5 anos, às vezes, no primeiro aninho. Brincar para elas é algo muito importante. Então, a gente coloca isso como uma questão e tenta trabalhar com o corpo, nas narrativas, né? Com a dramatização, com as improvisações, para trabalhar com essa temática. Então, quando a gente fala, né, como é a estrutura de um projeto, que é uma unidade de cada volume, existe a proposta de que no primeiro bimestre se trabalhe com a abertura desse projeto e com o primeiro capítulo. Esse primeiro capítulo trabalha com uma determinada linguagem artística. No segundo bimestre, qual é a proposta? Que a gente tenha um segundo capítulo com outra linguagem artística, sempre relacionada ao tema, e o encerramento. E aqui que está o pulo do gato da nossa coleção. No encerramento, a gente propõe o trabalho com as linguagens misturadas. As linguagens, elas acabam, por exemplo, se eu estou trabalhando aqui, como a gente falou, por exemplo, no primeiro projeto, na primeira unidade, como eu posso fazer um desenho que se mexe e faz sons, né? A gente está falando o quê? De arte visual e de música. Como que esse projeto acaba sendo finalizado, né? O fechamento do projeto? Com uma proposta de desenho animado. As crianças vão fazer algumas atividades em que elas vão misturar desenhos e sons. Isso dá muito sentido para os aprendizados relacionados a cada linguagem artística. Em vez de ter uma aula de artes visuais, por exemplo, que se trabalha linhas, né, movimentos, texturas, né? Esse trabalho vai ganhar sentido com uma produção, lá no final do projeto, em que ele vai fazer uma produção que tem a ver com o mundo dele. A criança vai trabalhar com algo, um produto da cultura infantil e midiática, e vai aproveitar aquilo que ele aprendeu ao longo do semestre. Então, a grande questão é, se nós estamos propondo um trabalho para o projeto, um projeto semestral a cada ano, e nós temos o desafio de trabalhar com 5 linguagens, então como que está organizado, retomando, né, a proposta? São 4 capítulos num volume, sendo 2 capítulos no projeto e 2 capítulos em outro. As linguagens são trabalhadas nesses capítulos, então artes visuais, música, dança, teatro são aprofundadas nos capítulos. E aqui eu vou dar um exemplo aqui, mostrando uma página do livro, né? As aberturas dos capítulos. Então, do volume 1, por exemplo, se a gente está falando da proposta de trabalhar com desenho animado, então nós temos, no capítulo 1, a arte dos pontos, linhas e formas, o desenho. E eles vão se aprofundar no estudo do desenho, da exploração das linhas nos espaços, no espaço do papel, no espaço de uma sala, né? Essa exploração do desenho. Né? No caso do capítulo 2, que tem a ver com o projeto 1, né, com a unidade 1, a gente vai trabalhar com sons. E a gente buscou aqui um artista que tem um trabalho de gravação de paisagens sonoras. Ele utiliza um gravador, né, que a gente pode fazer essa atividade tranquilamente usando o celular, por exemplo, e ele grava os sons do ambiente onde ele está, de uma praia, de uma cidade, do que for, e cria obras de arte a partir disso. É interessante pensar que como que nós trabalhamos com as linguagens em cada capítulo? Nós trabalhamos com obras de arte, a partir de obras de arte. E, consequentemente, com a vida do artista,
né, com o contexto em que a obra de arte é feita. Então, nós trabalhamos com uma questão problematizadora ligada ao projeto, depois nós, em cada capítulo, trazemos artistas e obras de arte que têm ligação com a questão do projeto e terminamos, aqui um outro exemplo, né, antes de falar de como a gente fecha, né, esses projetos. Então, no caso do projeto Brincar é Importante, a gente tem, num capítulo, dança, no outro, teatro. No capítulo de dança, a gente traz o trabalho do Balagandança, ele tem um espetáculo que tem a ver com brincar no quintal, né? Como que as crianças brincam no quintal. Então, elas vão ter uma identificação imediata, tem a ver com o mundinho delas, né? Que seja no quintal do prédio ou no quintal da casa, mas ter esse espaço lúdico de brincadeira, né? Então, isso tem a ver com a importância do brincar para a criança. A criança se expressa por meio do brincar. No caso do capítulo de teatro, a gente traz um artista e um grupo de teatro com uma peça que se chama Victor James, que é muito legal, que é sobre um videogame. O personagem, o Victor, ele entra no videogame. E a peça de teatro narra essa história dele ser uma criança que gosta muito de videogame e que ela entra dentro do videogame e vira um personagem de videogame. E é muito divertido. E a gente trabalha, então, com a linguagem do teatro, né, com um tipo de teatro específico, né, no caso, inspirado pela peça do Victor James. E as crianças vão também pensar um pouco sobre essas práticas de brincadeira, comparar as duas, né? O que é brincar com o corpo no quintal, né? E o que é brincar usando o videogame, porque é uma brincadeira também, é um jogo, né? Então, a nossa proposta é que cada volume, conforme elas vão crescendo, aborde essas temáticas que têm a ver com eles, né? Que têm a ver com as crianças. E então, os fechamentos, né, dos projetos, a gente no primeiro projeto, 2 capítulos, no segundo projeto, 2 capítulos, os fechamentos também têm a ver com a temática, né? Então, quando a gente fala dos fechamentos, a gente está falando dessa união das linguagens. Por exemplo, se eu estou trabalhando artes visuais e música no primeiro projeto, a gente aqui vai trabalhar com desenho animado no final. Por quê? Porque quando a gente fala de encerramento dos projetos, nós estamos trabalhando com linguagens integradas, com as artes integradas. Essas formas de arte, elas têm muito a ver com as artes midiáticas, com aquilo que a gente vê no cinema, na televisão, nos sites da internet, essa mistura audiovisual com texto, etc., com as artes populares, com os festejos, por exemplo, das nossas culturas tradicionais brasileiras, que tudo é misturado. Você tem música, dança, artes visuais, teatro, às vezes, né, tem ali os cortejos, etc. E com as linguagens das artes contemporâneas, né, que, por exemplo, quando você pensa numa instalação, numa performance, né, que são essas manifestações que surgiram na arte a partir dos anos 70, do século XX, 1970, em que você tem o corpo participativamente, né? Você tem uma sensação muito mais intensa quando você entra numa instalação do que quando você observa um quadro, por exemplo. Então, nossa ideia é que os fechamentos sejam essa grande mistura de linguagens. Aqui, por exemplo, né, aqui nós estamos vendo uma página de introdução do fechamento do projeto 1. Então, aqui a gente também trabalha com o artista, né? A gente também trabalha com obra de arte e artista. Então, aqui a gente está falando de uma animação que foi muito famosa quando eu era criança. Eu amei fazer isso, porque eu adorava esse desenho animado, que ele se chama A Linha, é de um italiano, né, do Osvaldo Cavandoli, né? Então, o que acontece? Esse desenho, ele é uma linha que vai se transformando em formas. E nessa continuidade você tem uma historinha, uma narrativa. As crianças amam isso, né? E tem uma trilha sonora também muito interessante. Talvez alguns de vocês já tenham visto, mas a gente dá o link porque tem na internet, gente. Isso que é legal. E, então, quando a gente fala aí do nossa proposta, né, didática, né, ou seja, o que ensinar, como ensinar, quando ensinar, né, a gente está falando de um material que busca trabalhar com atividades extremamente realistas e adequadas aos anos iniciais. Ou seja,
a gente pensa, primeiro, que é preciso que tudo isso que parece tão complexo, que está ali na BNCC, ou que está nas orientações, nos estudos aí da arte e educação, né, e de todas essas teorias que a gente lê, né, que a gente acaba estudando, como transformar isso em algo palatável e muito fácil de se trabalhar na escola, né? Então, essa ideia de fazer atividades realistas e adequadas aos anos iniciais é a gente propor, principalmente com orientações para os professores, para vocês, como trabalhar com esses assuntos e de que modo conseguir tirar das crianças o desenvolvimento dessas habilidades e competências que eles têm que desenvolver ao longo do ensino básico, né? Então, aqui, por exemplo, a gente tem toda uma direção de leitura de imagens, né? Então, o texto que a gente trabalha para que o professor e os alunos possam entender que obra é essa, né? Que é uma seção de um capítulo, por exemplo, de música, de teatro, de dança, de artes visuais. O que a gente busca fazer? Levar os alunos a apreciar aquela obra, né? Damos sugestões de livros, né? E trabalhamos também com a interdisciplinaridade, né? Então, de alguma forma, o aluno precisa compreender que a arte dialoga com os outros saberes, né? Então, quando a gente pensa por que tem esses textos todos no livro, é porque isso tem a ver com o desenvolvimento de habilidades, né? O aluno precisa, de alguma forma, desenvolver o repertório cultural dele. Para desenvolver o repertório cultural dele, ele precisa apreciar diferentes obras de arte de diferentes contextos. Não é só fazer. A arte, né, pensando na didática da arte, nós temos que, quando a gente pensa no trabalho da arte na escola, é fazer a arte, mas também apreciar a arte e compreender o contexto que essa obra foi feita. Nesse ponto é muito parecido com língua portuguesa, não é diferente. Então você tem a obra, né, essa obra que você vai analisar, apreciar, se deixar envolver, compreender a intenção do artista e tudo isso. Você tem, né, a partir disso, compreender o contexto em que ela foi feita, né, e isso, obviamente, para as crianças pequenininhas é algo que não precisa ser extremamente trabalhado, porque eles vão começando a ter contato melhor com a história, com a geografia, compreendendo o quanto a cultura e o contexto envolvem o entendimento de mundo, né, o significado que a gente dá para as práticas culturais e sociais, inclusive a arte, né? E, ao mesmo tempo, a criança fica mais preparada para o fazer. Se ela compreende, por exemplo, como o Oswaldo Cavandoli fez o desenho animado dele, ela tem mais possibilidade de fazer um desenho animado. Se ela compreende que um desenho animado é feito com uma sequência de imagens, né, no mínimo 32 imagens por minuto, para você ter a sensação de movimento, e que a trilha sonora ajuda na interpretação, que é isso que eles vão estudar ali no final do projeto, eles conseguem fazer desenhos animados mais complexos. As habilidades vão sendo elaboradas de outras formas, né? E vão aumentando o repertório cultural delas, que é o grande objetivo das aulas de arte, né? No fundamental, ampliar o repertório cultural. Então, voltando aqui, outra coisa que nós também propomos, né, é que a gente utilize as tecnologias, né? Os alunos, eles já utilizam as tecnologias desde, sei lá, hoje em dia até meses de idade. Então, essa ideia deles poderem se apropriar dos celulares, por exemplo, para poder fazer um documentário, aqui nesse caso, é o fechamento do brincar é importante. O que é a ideia? O que é a proposta aqui? Que eles façam gravações e façam pequenas entrevistas com os colegas sobre as práticas de brincadeira da região deles. Que eles consigam elaborar essas práticas de brincadeira, compreender que as brincadeiras, os jogos, fazem parte de um contexto cultural, né, tem história, se modificam com o tempo, né, que a mesma prática, por exemplo, brincar de ciranda, de roda, numa região do Brasil ou numa outra geração, por exemplo, dos avós deles, tinham determinadas músicas, canções, na época deles tem outras, né? E isso é conhecimento, né? Isso é conhecimento cultural, né? Então, e aqui nesse caso, a gente está propondo o uso das tecnologias. Conforme eles vão crescendo, a ideia também é que eles divulguem aquilo que eles fazem, que eles
sejam capazes, por exemplo, de utilizar a internet para as redes sociais da escola, ou, sei lá, se a escola tem um site, qualquer coisa assim, para que isso possa ser divulgado para outras pessoas, possa haver uma troca, né? Hoje em dia, a cultura digital permite que você crie, compartilhe, divulgue e troque experiências, né? Então, a nossa proposta também em arte é utilizar essas tecnologias. Outra coisa que é muito importante para nós, né, que foi algo que até que eu prezo muito por isso, é que as atividades sejam ricamente ilustradas. Então, você vai ver na coleção que as atividades para serem feitas com os alunos, elas têm fotos com crianças fazendo isso, né, ou ilustrações, né? Então, aqui, por exemplo, a gente está aqui fazendo jogos teatrais, propondo jogos teatrais. Então, aqui a gente consegue ajudar também você, professor, professora, entender como é que é essa prática. Pensando que quando a gente fala de arte, são aulas em que você tem mais momentos fora da carteira do que as outras aulas. Isso é muito legal. Né? Então, no Manual do Professor, por exemplo, a gente dá muitas dicas de como você pode organizar a sala, o ambiente, como você pode fazer combinados com as crianças. Nós temos também no Manual do Professor dicas de como fazer mediação de conflitos, porque, obviamente, se você tira as crianças daquela ordenação mais careta da sala de aula, elas ficam mais agitadas, mais querendo participar, né? E dão pulinhos, dão gritinhos e tal. Entretanto, conforme elas vão se concentrando nas atividades, isso tende a diminuir. E o produto é muito legal, são experiências muito legais. Isso que eu estou falando não é só criança, não. Quando eu faço formação continuada de professor, isso também acontece. Quando a gente fala, vamos levantar da cadeira, vamos se esticar, vou agora cantar uma música e vocês vão fazer alguns movimentos corporais, tal, todo mundo fica feliz. E é essa a ideia da aula de arte, deixar todo mundo feliz e desenvolver habilidades que são essenciais para a vida, né? Então, aqui também, temos um outro exemplo, que é de música, são jogos musicais. Né? Então, também temos aqui o passo a passo e com ilustrações, dando aqui orientações para os alunos e para você. Aqui também outro tipo de atividade, que é o aquecimento. O aquecimento são momentos em que você tem exercícios para ajudarem a uma produção, por exemplo, de dança ou de artes visuais, o que seja, mas que ajudam o aluno a exercitar. No Manual do Professor tem várias atividades complementares também para você. Tá? O que tem de novo na coleção, que eu acho que é muito interessante em relação às outras edições? A gente está propondo uma avaliação formativa. Isso é muito importante, porque em arte existe uma tradição em que se fala que a arte não se avalia. Se avalia sim, né? Se avalia. E existe, sim, já existem vários estudos e existe, sim, um jeito muito sistematizado, né, para se avaliar em arte. Tanto fazer um diagnóstico, quanto fazer uma avaliação de resultado imediato ali do que foi feito, e aí tudo isso é um processo, são as avaliações processuais. Né? Então, pode mostrar a tela se quiser. Então, aqui nós temos no livro avaliações diagnósticas, nos livros, né, na coleção. Avaliações diagnósticas, que são no começo do trabalho, avaliações processuais, ou seja, ao longo do projeto, avaliação de resultado pontual de cada atividade que é feita. E uma das coisas que nós, na aula de arte, prezamos muito é o uso do portfólio. O que é o portfólio? O portfólio é uma pasta física e também pode ser virtual, aí depende muito da escola. Mas é uma pasta, isso na educação infantil é muito comum, né? Em que você guarda os trabalhos, os registros dos trabalhos dos alunos. Por exemplo, se eles vão fazer lá um documentário, é legal que tenha ali ou link, uma página com link, ou mesmo um CD que você coloque lá dentro, em que tenha um exemplar do documentário. Porque isso ajuda o aluno a fazer uma autoavaliação, ajuda você a fazer uma avaliação, e isso vai para os pais também.
Então, é muito importante o uso do portfólio como um documento, né, de todo o processo de trabalho. E as autoavaliações também que acontecem, são sugeridas ao longo dos volumes. Então, aqui, por exemplo, nessa página, quando a gente pensa em avaliação diagnóstica, nós temos a seção que chama Meu Ponto de Partida. Essa seção, ela é muito interessante porque depois no manual do professor você vai ver isso com bastante detalhe. Cada atividade dessa, que é diagnóstica, tem a ver com uma linguagem. Né? Então, você trabalha, por exemplo, você fala sobre arte em geral, mas você também está perguntando sobre música, a gente também vai fazer atividades sobre artes visuais, pensando que o livro é consumível e eles podem fazer o xizinho ou responder, no caso das crianças muito pequenininhas, com a sua ajuda. Mas ter ali um registro dessa avaliação diagnóstica. As avaliações de resultado, que são as avaliações finais, a seção se chama Meu Ponto de Chegada. Essa avaliação é da mesma forma, é aquilo que foi feito. Se a diagnóstica é uma coisa mais para descobrir o que eles sabem sobre aqueles assuntos que vão ser trabalhados, aqui é para verificar o aprendizado mesmo de conteúdos, né, de conteúdos procedimentais, atitudinais e conceituais que foram trabalhados ali durante o ano, né, durante o volume todo. Né. Falando sobre o manual do professor. Né? O manual do professor, ele é em U, né? Então, o que quer dizer isso? O livro do aluno é esse miolo que está aqui, né? Pensando no manual. E tudo isso em volta são orientações que têm a ver com aquela página. Né? Se a gente está falando aqui de avaliação diagnóstica, todo esse texto que está aqui em volta tem a ver com essa atividade. São textos que vão te ajudar a orientar como aplicar essa avaliação, de que forma que eu posso avaliar isso a partir de grades de observação. Né? Essas grades de observação são muito interessantes, foram desenvolvidas principalmente pelo André Vilela, nosso coautor, ele tem um estudo ligado à avaliação em arte, e assim, ajudam a gente a saber se o aluno chegou lá, se o aluno quase chegou lá e se o aluno precisa de um reforço. Né? E, inclusive, dando sugestões de como fazer esse reforço, como ajudar o aluno a retomar habilidades e conhecimentos que ele deixou de desenvolver. Um exemplo, o aluno participou de todas as atividades ligadas à dança, que tem a ver com as brincadeiras infantis, e ele tinha que criar, junto com o grupo, uma coreografia. Se o aluno não participou ativamente, se o aluno não conseguiu expressar aquilo deles por meio de atividades de avaliação e de remediação, o direito deles de aprender arte. Né? Se todos nós pudéssemos passar por tudo isso em todos os saberes, né? Nas ciências, nas línguas, né? Na matemática e na arte, a gente seria adultos que poderiam fazer escolhas muito melhores, né? Ter opiniões muito mais assertivas, né? Agir de uma forma cidadã. É isso que a gente busca na formação das crianças, né, na educação básica. Né? Então, voltando aqui para a nossa grade de avaliação, pode mostrar a tela. Voltando aqui para a nossa grade de avaliação, a gente tem aqui uma tabela que tem a ver com a postura do estudante, que é algo muito importante quando a gente pensa em aulas que são mais dinâmicas, que eles saem ali que são posturas que têm a ver também com a questão de estudo, né? Eles vão ter que fazer, por exemplo, no quarto, quinto aninhos, fazer pesquisas sobre vida de artista, coisas que são mais ligadas aí aos aprendizados mais tradicionais, acadêmicos, eles precisam ter determinadas posturas e atitudes. Então, nesse caso, a gente coloca aqui desde o que fazer, né, como descobrir o que o aluno, quais são o modo dele, né, se ele precisa de incentivo ou de motivação, né, ou se ele já está mais independente, né, começa a maioria das atividades de forma voluntária. Né, então, assim, a gente ter isso muito mais claro nos nossos processos de ensino ajuda demais ali qualquer problemática, por exemplo, de um aluno que vai atrapalhar a aula porque ele não está entendendo, não está aprendendo, não quer participar porque não consegue. Então,
a propósito da gente é ajudá-lo nesses processos. O Manual do Professor Geral é muito rico nessas dicas e não é só teoria, não, tem muita dica prática, né? Então, outra coisa que é legal aí na parte do MPU que é específica, né? Que são essas grandes tabelas ligadas a cada capítulo em que você tem grades de avaliação. Então, você tem grade de avaliação do capítulo 1, grade de avaliação do capítulo 2, do 3, do 4, em que você consegue, a partir de indicadores, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, conhecer e apreciar o trabalho da Balagandança Companhia de Dança, né? Então, ele teve dificuldade em reconhecer os aspectos do trabalho desse grupo, né? Ele conseguiu, ele consegue descrever o que ele fez, ele consegue descrever quais são os recursos que ele utilizou para apreciar esse trabalho. Ele já identifica, por exemplo, as relações do trabalho da companhia Balagandança com outras companhias de dança, por exemplo, ou com sua experiência com a dança, e assim vai. Então, esses indicadores estão diretamente ligados às habilidades de arte do Fundamental 1, né, dos anos iniciais do ensino fundamental, de 1º a 5º ano. Então, cada observável desse está relacionado a uma habilidade. Com essa grade, você consegue fazer a avaliação de uma forma mais assertiva. Se eu tenho uma habilidade que é ligada, por exemplo, à utilização dos elementos da linguagem, se ele consegue usar, por exemplo, movimentos corporais para o alto, para o meio, para baixo, se ele consegue ocupar o espaço da sala, se ele consegue se expressar corporalmente para dizer uma emoção, por uma alegria, uma tristeza, né? Se ele consegue resgatar movimentos de brincadeiras, por exemplo, para poder fazer uma coreografia, né? Por exemplo, se a brincadeira é, sei lá, jogar bola, né? Jogar um vôlei, faz parte da coreografia, um movimento de vôlei, quer dizer, ele tem consciência dessas ações que ele está fazendo, ou ele está só improvisando, está só fazendo algo sem ter um porquê? E essas tabelas, né, esses observáveis, te ajudam a avaliar cada aluno. Essas tabelas são muito parecidas com os observáveis de educação infantil, só que nós trouxemos para a arte. Esse material é muito inédito. Esse material não tem quase... Eu nunca vi em outro lugar, a não ser na nossa coleção. E é mérito do André Vilela. Então, aproveitem, isso é muito rico. Ajuda muito o professor dos anos iniciais do ensino fundamental a avaliar os alunos nos processos artísticos ali da sala de aula, né? Pessoal, espero que esse nosso encontro tenha sido proveitoso para vocês. Para nós é muito importante ter esse diálogo com vocês, apresentar mais uma vez a obra com mais detalhamento. Quanto mais encontros desses tiver, melhor. E para a gente poder minimizar dúvidas e que aquelas nossas intenções ao fazer esses livros realmente se efetivem, né? Então, eu agradeço aqui o nosso encontro, agradeço a participação de vocês e deixo aqui o meu obrigada e o contato da gente também, né? Aqui tem o meu e-mail, se vocês quiserem me escrever, estou sempre aberta aí ao diálogo com todo mundo. Obrigada, pessoal.